A cidade estava viva em um calor sufocante. O concreto refletia o sol com intensidade, fazendo com que cada pedestre buscasse abrigo nas sombras das fachadas, nas lojas e nos toldos improvisados dos vendedores ambulantes. Era quase 3 da tarde quando Arthur Montello, o milionário mais influente e temido do centro urbano, deixou a concessionária de carros de luxo, onde passara horas negociando contratos milionários, apertando a mão de executivos e sorrindo de forma forçada para clientes que, em sua maioria, admiravam mais a fortuna do que o homem. Arthur era o tipo de homem que chamava a atenção por onde passava. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno azul escuro alinhado aos mínimos detalhes, sapatos que reluziam como se fossem espelhos e um relógio de ouro no pulso esquerdo, brilhando ao sol da tarde. Apesar de toda a pompa, havia em seus olhos um vazio que nenhum dinheiro poderia preencher. Anos de perdas, traições e decisões frias o tornaram alguém isolado, rígido, acostumado a não demonstrar fraqueza. Seu coração batia por conquistas, mas não por afeto ou emoção verdadeira. Enquanto caminhava pelo calçadão da rua principal, discutindo estratégias de investimentos pelo telefone, uma movimentação súbita capturou sua atenção. Uma menina pequena, com cerca de 8 anos, cabelo desgrenhado e vestido vermelho gasto, passava rapidamente por sua lateral. Antes que pudesse reagir, sentiu o bolso do casaco vazio. Sua carteira havia desaparecido. "Ei, pare!" gritou surpreso e irritado, mas a menina já estava correndo entre a multidão. Era impossível não notar a agilidade dela. Passava entre as pessoas com destreza, saltando obstáculos, desviando-se de carrinhos e vendedores ambulantes, sem olhar para trás. Arthur, acostumado a ter tudo sob controle, sentiu uma pontada de frustração misturada com um fascínio inesperado. Ele não conseguia apenas deixar passar. O impulso de segui-la nasceu de algo mais do que raiva. Ele correu, esquivando-se de transeuntes e de objetos que os vendedores espalhavam nas calçadas. Cada esquina parecia engolir a menina, mas ele não desistiu. Finalmente, viu Clara. Era assim que ele começou a chamá-la mentalmente. Entrar em uma farmácia antiga e simples, na periferia da região central. A fachada era gasta, a pintura descascada, as janelas empoeiradas e o letreiro quase apagado pelo tempo. A visão da menina entrando naquele lugar humilde contrastava com a riqueza reluzente de Arthur, criando em sua mente um turbilhão de sentimentos que ele não sabia como nomear. Do lado de fora, ele parou por alguns segundos para recuperar o fôlego. Seus olhos cinzentos se fixaram na garotinha, agora parada diante do balcão da farmácia, segurando com cuidado um papel dobrado com letras quase ilegíveis. Uma receita médica. O farmacêutico, homem de meia-idade de expressão cansada, olhava para ela com relutância, esperando algum pagamento. Arthur percebeu que a carteira que ela havia roubado estava sobre o balcão, mas não disse uma palavra. Ele estava ali apenas para observar, movido por uma necessidade estranha de compreender o que havia levado aquela criança a um ato tão desesperado. Clara falava baixinho, quase sussurrando, tentando explicar que não tinha dinheiro suficiente para comprar o remédio. Seu rosto estava sujo de poeira, os olhos vermelhos de choro contido, e as mãos trêmulas seguravam a pequena receita com um cuidado quase sagrado. Ele se escondeu atrás de uma prateleira, respirando silenciosamente, observando cada gesto. Era impossível não notar a dedicação e o amor que a menina demonstrava. Cada movimento era calculado, cada palavra carregava esperança e desespero ao mesmo tempo. Arthur sentiu algo inesperado crescer dentro dele, uma mistura de empatia, pena e uma curiosidade quase dolorosa. Ele começou a perceber que aquela não era uma menina comum.
Era alguém lutando pela vida de outra pessoa, alguém que colocava os outros à frente de si mesma, mesmo em condições extremas. Quando Clara finalmente conseguiu pegar o remédio, Arthur decidiu segui-la. Ela caminhou pelas ruas estreitas e empoeiradas do bairro, com passos rápidos e cuidadosos, sempre olhando para os lados como se temesse ser observada. Cada passo dela era uma narrativa silenciosa de desespero, coragem e resiliência, que atingia Arthur profundamente. A menina entrou em um pequeno barraco de madeira com paredes rachadas e telhado gasto. Pelo cheiro e pelo cenário, Arthur percebeu que a pobreza ali não era apenas financeira, mas também uma luta constante contra a fome, a doença e o desamparo. No interior, um menino pequeno estava deitado sobre uma cama improvisada, tremendo de febre. A mãe, exausta e pálida, tentava manter o controle, escondendo as lágrimas, mas o desespero transparecia em cada gesto. Clara se aproximou do irmão, segurando o remédio com cuidado, e começou a ministrar a medicação, falando palavras suaves, cheias de carinho e urgência. Arthur sentiu o nó na garganta apertar. A raiva inicial pelo roubo desapareceu, substituída por uma emoção que ele não sentia há anos, compaixão genuína. Ele observou escondido, como aquela criança enfrentava a vida com mais coragem do que muitos adultos que ele conhecia. Pela primeira vez, ele entendeu que a verdadeira luta não está no poder ou no dinheiro, mas na sobrevivência e no amor. A mente de Arthur começou a viajar pelo passado. Lembrou-se da própria filha, perdida na adolescência, e da esposa, falecida anos atrás. Percebeu, com uma dor silenciosa, que nenhuma fortuna podia substituir o amor perdido. Cada ruga de seu rosto contava histórias de decisões erradas, orgulho excessivo e afastamento daqueles que mais importavam. E ali, naquele barraco humilde, ele via algo que nunca compraria: pureza, amor e coragem verdadeira. Movido por uma decisão inesperada, Arthur deu um passo à frente, tocou o ombro da menina com delicadeza, sem assustá-la. Clara se virou surpresa e assustada, mas encontrou nos olhos dele algo que jamais imaginou. Não havia ameaça, nem raiva, apenas um pedido silencioso de compreensão. Eu não vou chamar ninguém, disse Arthur, com a voz firme, mas suave. Preciso apenas entender. A menina piscou, tentando compreender. Um silêncio pesado se instalou, carregado de significado. Por alguns segundos, não existia nada além daquela conexão silenciosa, da presença dele observando seu ato desesperado e do peso da responsabilidade que ela carregava sobre os ombros pequenos. Arthur, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma faísca de humanidade pura surgir em seu coração endurecido. Ele respirou fundo e disse: "Me mostre. Como posso ajudar?" Clara olhou para ele surpresa, sem acreditar. "O senhor quer ajudar mesmo?" perguntou hesitante. "Sim", respondeu ele firme. "Quero." Naquele instante, a frieza de Arthur Montello começou a derreter. Ele não sabia como ainda, mas algo dentro dele sabia que aquela menina, sem perceber, acabara de iniciar uma mudança que transformaria sua vida para sempre. E assim, em um beco humilde, rodeado por pobreza e fragilidade, começou uma história de redenção, empatia e transformação, que provaria que alguns atos de coragem e amor verdadeiro podem mudar mais vidas do que qualquer fortuna do mundo. A noite caiu sobre a cidade, e o céu se tingiu de tons escarlate e púrpura, refletindo sobre os prédios altos e as ruas estreitas do centro urbano. No apartamento de Arthur Montello, a luz da tarde desaparecia lentamente, deixando a sala em penumbra. Ele não conseguia se concentrar nos papéis sobre sua mesa de vidro ou nas telas que exibiam gráficos de negócios milionários. A imagem daquela menina,
Clara, correndo pelas ruas com seu vestido vermelho gasto, segurando remédios para o irmão doente, não saía de sua mente. Ele se sentou na poltrona de couro azul, inclinando-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, mãos entrelaçadas. Por anos, Arthur havia construído barreiras invisíveis, moldadas pelo medo de perder pessoas e pela decepção com a vida. Mas algo naquelas horas o confrontava de maneira diferente. Culpa, empatia e uma necessidade urgente de agir. Ele não podia simplesmente ignorar aquela criança. Não quando o mundo dela dependia de um gesto mínimo de alguém rico e poderoso. Arthur levantou-se e pegou o telefone. Ligou para seu motorista e deu instruções precisas. Pegue o carro. Vamos até o bairro da menina. Traga comigo alguns mantimentos e remédios. Quero ver essa criança pessoalmente. Enquanto dirigiam pelas ruas estreitas e mal iluminadas da periferia, Arthur sentia uma mistura de ansiedade e tensão crescente. O bairro era uma realidade completamente oposta à sua, com casas simples, vielas de terra batida, cachorros que corriam livres e crianças correndo sem supervisão de adultos. O cheiro de comida queimando, misturado ao cheiro da terra molhada pela chuva recente, criava um ambiente que contrastava com o luxo e limpeza da vida dele. Quando chegaram à casinha improvisada que Clara chamava de lar, Arthur hesitou. Ele se perguntou se a menina iria confiar nele, se o veria como um inimigo ou alguém capaz de ajudar. Respirou fundo e bateu na porta com cuidado. A mãe de Clara abriu a porta, os olhos arregalados de surpresa e desconfiança. "Quem é você?" perguntou a voz cansada. "O que quer?" "Meu nome é Arthur Montello", respondeu ele, mantendo a calma. "Eu quero ajudar." Ela hesitou, observando o terno caro, o olhar sincero e pesado de emoção dele. Clara apareceu atrás da mãe, olhos arregalados e expressão de medo misturada com curiosidade. Ele vai nos ajudar, mãe", sussurrou a menina. "Eu não sei, Clara", respondeu a mãe, confusa, tentando manter o controle. Arthur entrou, mantendo distância e postura respeitosa. Ele olhou para o irmão mais novo de Clara, deitado na cama improvisada, coberto com um pano gasto. O menino tremia de febre, respirando de forma irregular, com os lábios levemente roxos. Arthur sentiu um choque emocional percorrer seu corpo. Cada detalhe da miséria, cada gesto de desespero e cuidado da menina o atingia como uma avalanche de humanidade pura. "Eu posso ver a receita?" Arthur perguntou suavemente. Clara segurou a mão dele e entregou o papel amassado. Ele examinou rapidamente, confirmando que o remédio era essencial para o tratamento do menino. O choque maior veio quando percebeu que o farmacêutico havia cobrado um valor que ela não tinha e que ela havia colocado sua própria vida em risco ao roubar para conseguir o medicamento. Arthur sentiu o peso da realidade bater em sua consciência como um soco. Ele reconheceu a própria indiferença anterior em relação à dor alheia. Toda a arrogância, o orgulho e o poder que ele havia acumulado pareciam insignificantes diante da fragilidade daquela família. Ele se ajoelhou, ficando olhos nos olhos com Clara, que parecia pequena e assustada diante do homem enorme e poderoso. Você arriscou tudo por ele", disse ele, a voz embargada. "Por que fez isso?" Clara desviou o olhar, os lábios tremendo. Porque ele é meu irmão. Eu não podia deixar ele morrer. E eu não tinha outra maneira." Arthur respirou fundo, sentindo a garganta apertada. Ele se lembrou de quando perdeu a esposa e da distância que havia criado com a filha. Pela primeira vez, percebeu que nenhum valor financeiro poderia substituir amor, cuidado e sacrifício genuíno. "Então, você roubou de mim para salvar ele", disse num tom baixo, quase para si mesmo. "E ainda assim, você fez o certo." A mãe de Clara começou a chorar discretamente, sem conseguir esconder a emoção.
O medo e a desconfiança deram lugar a uma esperança inesperada. Arthur começou a tirar do carro sacolas cheias de remédios, alimentos e mantimentos básicos, colocando cada item cuidadosamente sobre a mesa improvisada da cozinha. Clara e a mãe observaram incrédulas, enquanto o milionário que elas jamais imaginariam ajudando entrava em suas vidas. Isso é demais, murmurou a mãe. Não é demais, disse Arthur, mantendo a voz firme, mas gentil. É apenas o mínimo que posso fazer para ajudar. O menino, ainda febril, abriu os olhos e viu Arthur. Havia medo, mas também uma curiosidade silenciosa. Clara se aproximou, segurando a mão dele com firmeza. Ele está bem agora, disse, olhando para o pai da criança que ainda não sabia o que significava poder, apenas com cuidado e carinho. Arthur percebeu que a verdadeira devastação estava na realidade que ele havia ignorado durante toda a vida. Pobreza, doença, medo, falta de recursos e a coragem de uma criança que arriscou tudo por amor. Ele sentiu lágrimas queimarem os olhos, mas não se importou. Pela primeira vez, ele estava vulnerável, e era essa vulnerabilidade que o tornava humano. A noite avançou lentamente. Arthur conversou com a mãe de Clara sobre cuidados médicos, remédios, alimentação e maneiras de melhorar a vida das crianças. Ele prometeu voltar com frequência, criar uma rede de apoio e garantir que eles não precisassem mais passar por aquela angústia. Clara, ainda tímida, olhou para ele e disse com voz quase inaudível: "Eu não queria roubar, mas não tinha escolha." Arthur sorriu levemente, uma expressão rara e sincera. "Eu sei", respondeu ele. "E você me ensinou algo que ninguém jamais conseguiu, que algumas riquezas só se encontram no coração de quem ama de verdade." Aquela noite marcou o início de uma transformação silenciosa e profunda em Arthur Montello. Ele não sabia ainda como, nem quando, mas sabia que a menina que roubou sua carteira havia roubado algo maior, sua indiferença e seu orgulho, deixando espaço para compaixão, empatia e redenção. E assim, na simplicidade de um barraco no fim da rua, com uma menina e seu irmão doente, começou uma história que mudaria não apenas a vida deles, mas também a de um dos homens mais poderosos da cidade. Uma história de dor, coragem, amor e descobertas devastadoras, onde o valor do dinheiro jamais se compararia ao poder do coração humano. O sol da manhã mal despontava quando Arthur Montello acordou em seu apartamento silencioso, uma das poucas vezes nos últimos anos em que o silêncio da cidade parecia mais pesado do que confortável. A noite anterior ainda pairava em sua mente. Imagens da menina de vestido vermelho, do irmão doente e da mãe exausta não saíam de seus pensamentos. Ele se levantou, ainda vestindo o terno azul que usara no dia anterior, mas agora o tecido parecia pesado, não pelo peso do próprio corpo, mas pelo peso de uma consciência despertada. Nos últimos dias, Arthur havia se isolado de tudo e todos, acumulando riqueza e ignorando sentimentos. Mas Clara havia penetrado a barreira de gelo que ele havia construído ao longo de décadas. O roubo, o medo e a coragem dela haviam provocado uma transformação silenciosa, quase imperceptível, mas poderosa. Ele sabia que precisava agir, não como milionário, mas como ser humano. Após tomar um rápido café, ele pediu para que o carro o levasse de volta ao bairro onde Clara e seu irmão viviam. No caminho, Arthur olhou pela janela e observou o contraste entre sua vida e a vida daqueles que lutavam para sobreviver com tão pouco. Ele não sentia pena, mas uma urgência genuína de fazer algo concreto. Cada casa simples, cada criança correndo descalça, cada mãe com os ombros curvados pelo peso da vida, mostrava-lhe que o mundo que ele conhecia era apenas uma pequena bolha de conforto e ilusão. Quando chegou àquela viela empoeirada,
Clara estava do lado de fora, carregando baldes com água e comida simples. O menino estava acordado, sentado no chão, tentando brincar com brinquedos improvisados, pedaços de madeira e bonecos de pano. O semblante dele ainda mostrava sinais de febre recente, mas a alegria de ver a irmã acalmá-lo trazia alguma esperança ao ambiente. Arthur desceu do carro, cuidadosamente, para não assustar a menina. Ela o olhou com uma mistura de medo e curiosidade. Afinal, o homem que a havia seguido até a farmácia reaparecia agora, sem pressa, sem julgamento, apenas presente. "Bom dia", disse Arthur, com uma voz suave, quase tímida. "Como ele está hoje?" Clara hesitou antes de responder. "Melhor, mas ainda precisa de cuidados." Seus olhos brilhavam com sinceridade. "Obrigada por ontem, por tudo." Arthur acenou discretamente, sem palavras. Ele percebeu que nenhum elogio ou palavra de conforto poderia igualar a pureza daquele agradecimento silencioso. Ele entrou no barraco, tirando cuidadosamente os sapatos antes de pisar no chão de terra batida. A mãe da menina, ainda desconfiada, observava cada gesto, mas sentiu-se tocada pela presença genuína de alguém que parecia não julgar, apenas querer ajudar. Arthur começou a organizar os mantimentos, distribuindo remédios, alimentos e roupas que trouxera do carro. Cada gesto seu era lento, cuidadoso, quase reverente, como se estivesse tentando respeitar a dignidade daquela família. Nos dias seguintes, Arthur passou a visitar a casa regularmente. Ele trouxe médicos para avaliar o menino, voluntários para fornecer remédios e começou a criar uma rotina de apoio sem alarde ou ostentação. Clara começou a confiar nele, sentindo que podia contar com sua presença e auxílio. O vínculo cresceu de maneira silenciosa, marcada por pequenos gestos. Arthur ajudando a preparar o remédio, ensinando o menino a brincar com segurança, trazendo livros simples para Clara ler. Durante essas visitas, Arthur começou a refletir sobre sua própria vida. Cada riso tímido da menina, cada olhar de gratidão, mostrava-lhe o valor real da humanidade. Ele lembrava-se da filha que perdera, da esposa falecida, e percebeu que a riqueza nunca poderia preencher os vazios emocionais que ele havia acumulado. Clara e seu irmão, com suas dificuldades, ensinavam-no a amar novamente, a se importar genuinamente. Uma tarde, enquanto a menina ajudava o irmão a tomar banho em uma bacia improvisada, Arthur sentou-se do lado de fora, observando. Ele sentiu uma mistura de culpa e esperança. Culpa por todo o tempo que passara isolado, e esperança porque a presença dele poderia transformar aquela realidade frágil. Ele começou a entender que sua vida precisava mudar, não por obrigação, mas porque havia descoberto uma verdade essencial sobre compaixão e humanidade. Clara percebeu que Arthur estava diferente. Ele não era apenas um visitante rico, mas alguém que se importava genuinamente, que escutava suas histórias, que sorria quando via o irmão melhorando. Ela começou a compartilhar mais sobre sua vida, seus medos e sonhos, sem medo de julgamento. Em troca, Arthur ouvia, absorvia cada palavra, cada gesto, sentindo uma conexão que ele jamais imaginara sentir com alguém tão distante do seu mundo de luxo. O menino, ainda frágil, começou a sorrir mais. Clara se sentia mais confiante e protegida, sabendo que, apesar da pobreza, havia alguém de grande influência que se importava com eles. Cada visita de Arthur se tornava um ritual de esperança. Cada conversa silenciosa, uma lição de humanidade e humildade para ele. Arthur percebeu que aquela experiência o transformava lentamente. Ele, que antes via o mundo em números, contratos e ganhos, agora enxergava valor na coragem de uma criança, na luta de uma mãe e na fragilidade de um irmão doente. Ele começou a escrever em seu diário, algo que não fazia há anos,
anotando pensamentos sobre bondade, responsabilidade e o que significava ser verdadeiramente rico em emoções e valores. Uma tarde, enquanto Clara distribuía pães secos para o irmão, Arthur se aproximou e disse: Clara, você me ensinou algo que ninguém jamais conseguiu. Ela olhou para ele, curiosa. Que o que realmente importa não está no dinheiro, mas em quem você é quando ninguém está olhando. A menina sorriu timidamente, segurando a mão dele, e naquele gesto simples, Arthur sentiu uma paz que jamais experimentara. Pela primeira vez, ele compreendia que sua vida podia ter propósito além do poder e da fortuna: ajudar, amar e proteger quem precisava, sem esperar nada em troca. E assim, na simplicidade de uma casa humilde, no meio de ruas empoeiradas, a transformação de Arthur Montello estava apenas começando. O coração que havia se fechado por anos, envolto em orgulho e frieza, agora começava a pulsar novamente, tocado pela coragem, inocência e amor de uma menina que ousara desafiar o mundo para salvar seu irmão. A manhã chegou fria e silenciosa, com uma névoa leve pairando sobre as ruas estreitas da periferia. O bairro ainda dormia, mas Arthur Montello já estava acordado, sentindo o peso de um pressentimento que não sabia nomear. Ele olhou pela janela de seu carro estacionado em frente ao barraco da família de Clara e percebeu algo que o deixou apreensivo. Uma movimentação estranha de pessoas observando a casa, curiosos, cochichando entre si, apontando para dentro do humilde lar. Arthur sentiu o coração acelerar. Nos últimos dias, ele vinha visitando Clara e seu irmão regularmente, trazendo remédios, mantimentos, roupas e pequenas alegrias que transformavam aos poucos a vida da menina e de sua família. Mas agora havia algo diferente, um desconforto pesado, um sinal de que nem todos estavam satisfeitos com a presença dele. A porta do barraco se abriu lentamente e a mãe de Clara apareceu, os olhos arregalados e expressão tensa. Ela sussurrou: Eles estão falando. Dizem que você está influenciando a menina, que ela pode estar se aproveitando do Senhor. Arthur franziu o senho. Ele havia previsto resistência, mas não de forma tão imediata. Ele respirou fundo e disse: Não se preocupe, vou lidar com isso. Clara, que havia ouvido as palavras da mãe, correu até ele, os olhos cheios de medo e lágrimas contidas. Senhor, eles vão nos afastar? Perguntou, quase sem fôlego. Não enquanto eu estiver aqui, respondeu Arthur firme, mas mantendo a ternura que aprendera a cultivar com eles. Mas a realidade era dura. Nos dias seguintes, a notícia da presença do milionário no bairro se espalhou rapidamente. Pessoas começaram a comentar, vizinhos curiosos observavam cada gesto dele, e até mesmo figuras ligadas a negócios de Arthur, advogados e conselheiros de sua empresa, descobriram sobre o vínculo com Clara. Alguns deles viram nisso uma ameaça à imagem impecável do empresário. Como poderia alguém tão poderoso ser tocado por uma menina pobre? Como isso afetaria seu prestígio? A pressão aumentou. Um dos advogados de Arthur apareceu inesperadamente no bairro, com uma expressão rígida e palavras frias. Senhor Montello, disse ele apontando para Clara e seu irmão, isso não pode continuar. A exposição pública, a ligação com essa família é arriscado para seus negócios. A sociedade não entenderá. Arthur olhou para o advogado, respirou fundo e respondeu: Não é uma questão de negócios, é uma questão de humanidade. A voz dele estava firme, mas carregada de emoção. Eles precisam de ajuda. Eu vou ajudar. O advogado franziu o senho, visivelmente irritado. Com todo respeito, senhor, isso pode prejudicar sua imagem. Pessoas estão falando, sussurrando, não compreendem suas intenções. Mas Arthur não se abalou. Ele sabia que a menina e seu irmão precisavam dele, e nenhum conselho de negócios poderia mudar isso.
Enquanto isso, Clara e a mãe tentavam lidar com a presença constante de olhares curiosos e sussurros do bairro. A menina se sentia dividida entre o medo do que os outros poderiam pensar e a confiança recém-descoberta em Arthur. Ela começou a sentir culpa por envolvê-lo nessa situação, mesmo sabendo que ele havia se voluntariado para ajudá-los. A tensão atingiu o ápice quando, uma tarde, o irmão de Clara ficou gravemente doente. A febre subiu rapidamente e a menina correu desesperada para buscar Arthur. Ele estava no carro, a caminho do trabalho, mas percebeu o desespero nos olhos dela. Sem hesitar, ele estacionou e correu para o barraco com uma urgência que só aqueles que realmente se importam conseguem sentir. Ao chegar, encontrou a cena devastadora. O menino tremia violentamente, a mãe tentava acalmá-lo e Clara chorava silenciosamente, segurando a mão do irmão com força. Arthur sentiu uma dor física no peito, uma mistura de medo, raiva e compaixão. Ele sabia que precisava agir rápido. Com habilidade, ele administrou o remédio correto e organizou rapidamente uma ida ao hospital mais próximo. Durante o trajeto, Clara manteve os olhos fixos nele, sem palavras, apenas respirando com dificuldade e segurando a mão dele como se fosse a única âncora em meio ao caos. No hospital, enquanto os médicos cuidavam do menino, Arthur permaneceu ao lado de Clara e da mãe. Ele percebeu mais uma vez a realidade devastadora daquela família. A pobreza, a fragilidade, a luta constante pela sobrevivência. Mas também percebeu algo que o deixava em êxtase silencioso: a coragem e resiliência da menina. Ela não apenas amava o irmão, mas estava disposta a enfrentar qualquer adversidade para salvá-lo. Os advogados e conselheiros de Arthur continuaram pressionando, enviando mensagens e telefonemas, exigindo que ele cortasse os laços com a família. Mas ele ignorava todos. Em seu coração, ele sabia que o que estava fazendo era mais importante que qualquer lucro ou prestígio. Naquela noite, enquanto Clara e a mãe dormiam exaustas, Arthur permaneceu sentado ao lado do leito do menino, observando cada respiração e cada gesto. Ele pensava em sua própria vida, nos erros que havia cometido, na distância emocional que havia mantido por décadas, e sentiu que uma transformação definitiva estava ocorrendo dentro dele. Ele percebeu que a verdadeira devastação não estava na pobreza ou na doença, mas na indiferença das pessoas diante da dor alheia. E Clara, sem saber, estava mudando isso. Ela estava transformando um homem poderoso, frio e distante, em alguém capaz de sentir, agir e amar novamente. Naquela madrugada silenciosa, Arthur se levantou e olhou pela janela do quarto do hospital. As luzes da cidade brilhavam ao longe, indiferentes às lutas individuais, mas ele sabia que estava exatamente onde precisava estar. Ele havia encontrado propósito em meio ao caos, e o vínculo com Clara e seu irmão se tornava cada vez mais profundo e irrevogável. E assim, no ápice da dor, da pressão social e das ameaças invisíveis, a história avançava para um ponto decisivo. Arthur Montello não era mais apenas um milionário isolado. Ele se tornava um guardião, um protetor e um ser humano despertando para o valor do amor, compaixão e coragem, enquanto Clara aprendia que, mesmo na adversidade, a ajuda pode surgir de onde menos se espera, de alguém que tinha poder, riqueza e uma chance de transformar vidas para sempre. O sol começava a nascer por trás dos prédios altos da cidade quando o velho milionário, Augusto, ainda estava sentado na cadeira do quarto do hospital. A noite havia sido longa, uma daquelas em que o silêncio pesa mais que qualquer palavra. O som dos monitores cardíacos misturava-se à respiração lenta do garoto,
o pequeno Daniel, que dormia após finalmente ter tomado o remédio que a irmã lutou tanto para conseguir. Ao lado da cama, Clara, a menina que até poucas horas atrás era vista apenas como uma ladra, permanecia debruçada, com os olhos inchados de tanto chorar. Augusto observava as duas crianças em silêncio, o coração apertado. Ainda tentava processar tudo o que descobrira. A garota havia roubado dele não por maldade, mas por desespero. A mãe morta, o irmão doente, a fome, o frio. E mesmo assim, ela ainda encontrava forças para sorrir e pedir desculpas. Ele, acostumado a lidar com trapaças, contratos e cifras, nunca se sentira tão pequeno diante de algo tão puro. O enfermeiro entrou devagar, ajustando o soro de Daniel. Ele vai ficar bem, disse em voz baixa. O medicamento começou a fazer efeito. Clara olhou para o homem e esboçou um sorriso cansado, mas sincero. Obrigada, senhor, por não deixar levarem meu irmão. Augusto desviou o olhar, tentando esconder a emoção. Ele não sabia como reagir. Era como se algo dentro dele tivesse sido arrancado e colocado sob uma luz crua, uma ferida que ele fingia não ter. Horas depois, quando Clara adormeceu sentada na poltrona, Augusto saiu do quarto e caminhou pelos corredores. Cada passo ecoava pesado, misturado à lembrança das palavras que ouvira na farmácia. Ela roubou para salvar o irmão, doutor. Foi então que percebeu. Há muitos anos ele também tinha perdido alguém por não ter dado atenção a tempo. Sua esposa, Helena, morrera de um colapso súbito, e ele se refugiara no trabalho, nos números, nas paredes frias da sua mansão. Desde então, evitava laços, evitava sentir. Quando voltou ao quarto, Clara já estava acordada, olhando o irmão com ternura. Ele é tudo que eu tenho, disse ela, com a voz trêmula. Eu faria qualquer coisa por ele. Augusto se aproximou, ajoelhando-se diante dela. Você é muito corajosa, menina. Ela abaixou a cabeça. Fui uma ladra. Ele negou com um leve movimento. Não, você foi uma irmã. Um silêncio cheio de significado pairou entre os dois. A menina, ainda desconfiada, olhou para ele com os olhos marejados. Por que o senhor ajudou a gente? Augusto respirou fundo, procurando as palavras certas. Porque eu também já perdi alguém que amava. E não fiz nada. Não podia deixar a história se repetir. Os olhos da menina brilharam. Ela estendeu a mão, hesitante, e segurou a dele. Foi um gesto simples, mas Augusto sentiu como se o peso de anos tivesse caído de suas costas. Nos dias seguintes, ele não saiu do hospital. Mandou seus advogados cuidarem das despesas médicas e pediu a uma assistente que investigasse a situação da família da menina. Descobriu que viviam em um barraco nos fundos de um terreno abandonado. O menino, mesmo com o tratamento, precisaria de acompanhamento constante, alimentação adequada e um lar digno. Quando Clara soube, ficou em choque. Eu não posso aceitar, senhor. O senhor já fez demais. Augusto sorriu, cansado, mas firme. Às vezes, Deus coloca certas pessoas no nosso caminho para nos lembrar quem realmente somos. Você me lembrou o que é ter coração, menina. Ela começou a chorar e dessa vez ele a abraçou. Um abraço verdadeiro, sem medo, sem culpa. Um abraço que parecia curar feridas invisíveis nos dois. Alguns meses se passaram. O tempo trouxe de volta à cor as bochechas de Daniel, e Clara passou a estudar graças a uma bolsa concedida pela fundação que Augusto criou em nome de sua falecida esposa. O velho empresário, antes frio e distante, agora era visto frequentemente nas ruas, visitando abrigos e orfanatos. Mas havia algo que ele nunca contava a ninguém. Todos os dias guardava uma pequena foto de Clara e Daniel na carteira. A lembrança viva de que um ato de bondade pode mudar um destino inteiro. Certa tarde, já em sua mansão reformada e cheia de vida, Clara o visitou. Estava diferente, crescida, confiante.
Eu vim agradecer, disse ela. Por tudo. Augusto sorriu. Eu que devo agradecer, minha filha. Você me ensinou mais do que qualquer livro de negócios. Ela se aproximou e o abraçou de novo, como naquele primeiro dia. E naquele instante, Augusto sentiu a presença de Helena ao seu lado, como se a esposa sorrisse em algum lugar além do tempo, feliz por ver que o marido finalmente reencontrara o caminho do amor. O vento entrou pela janela, movimentando as cortinas e levando o aroma do café recém-passado. O velho milionário olhou para o horizonte, sentindo o coração leve pela primeira vez em anos. Clara, ao seu lado, sorriu, enquanto Daniel brincava no jardim. A vida, ele pensou, tinha lhe dado uma segunda chance, e ele não a desperdiçaria.